Bom, pessoal, continuando aqui o nosso assunto sobre RSA, a gente precisa entender quais são as principais finalidades do uso desse tipo de criptografia assimétrica. O primeiro tipo, como mostrado no desenho, é para garantir a confidencialidade. E a segunda forma de trabalhar é quando nós desejamos atingir a autenticidade. Nós queremos prover essa característica através de um elemento conhecido como assinatura digital. Vamos entender melhor o assunto. Para que eu garanta a confidencialidade, eu preciso criptografar o conteúdo com a chave pública do destinatário. A gente aprendeu que tudo aquilo que eu faço com uma chave, eu só desfaço com a outra chave do mesmo par. Então, se eu criptografo com a chave pública do destinatário, a única chave capaz de reverter esse processo será a chave privada desse mesmo destinatário. Se eu criptografar com a minha chave privada, somente a minha chave pública poderá decriptografar. Mas são conceitos diferentes, nós vamos ver, além desse slide, no próximo, a representação gráfica para melhor entendimento. Outra coisa, somente o destinatário daquela mensagem poderá decriptografar com a chave privada relacionada. Isso porque, se eu criptografei com a chave pública dele, somente a chave privada dele poderá decriptografar. E qual é a garantia que isso aqui me dá? Essa forma de criptografar ela me garante a confidencialidade, que é sinônimo de privacidade, que é também sinônimo de sigilo. Outra forma de garantias que são oferecidas pelo RSA. Então, a ideia aqui é criptografar com a chave privada do emissor. Então, se eu sou o emissor, eu vou criptografar com a minha chave privada, com a chave que somente eu conheço. E qualquer uma pessoa poderá decriptografar com a minha chave pública, que todos conhecem. E aí você pode perguntar qual é a vantagem disso aí. Gente, a vantagem agora é que eu não tenho a intenção, eu não estou querendo prover a confidencialidade, até porque qualquer pessoa do mundo poderá decriptografar aquela mensagem. Mas o que eu estou querendo garantir aqui é a autenticidade. É que você tenha a certeza que fui eu que produzi aquela mensagem cifrada. Haja vista uma criptografia feita com a chave privada do emissor, a única chave capaz de reverter o processo seria a chave pública deste mesmo emissor. Logo, se alguém de posse desta chave pública conseguir reverter o processo, ela tem a certeza que a única entidade do mundo capaz de ter efetuado aquela criptografia foi realmente a pessoa que diz ter enviado aquele conteúdo. Dessa forma, a gente garante a autenticidade e a integridade. Então, gente, são essas duas vertentes aqui, as principais formas de trabalho do RSA. É a confidencialidade e a garantia de autenticidade. Vamos ver aqui esquematicamente como é que isso funciona. Temos aqui, pessoal, esse seguinte esquema. Do lado esquerdo, nós temos o transmissor. Do lado direito, nós temos um receptor e, guardado dentro de cada um deles, nós temos aqui esse esquema identificando as duas chaves privadas. E nesse canto superior, nós temos a demonstração aí das duas chaves públicas. Dentro do transmissor, que se encontra à nossa esquerda, nós temos uma mensagem que está mostrada aí na cor vermelha. Bom, se essa mensagem, se o objetivo é mandar esta mensagem para o outro lado com garantias de confidencialidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta chave pública e criptografar esta mensagem para depois fazer o envio. Uma vez chegando no destino, a chave que vai reverter o processo é essa, que só é de conhecimento do receptor. De outra forma, para que nós forneçamos a garantia da autenticidade, nós utilizaremos aí a chave privada do transmissor. De que maneira? Vamos mudar um pouco o desenho. Pronto. A ideia agora é que esta mensagem que aqui se encontra seja remetida para o outro lado, garantindo-se agora a autenticidade. Eu não estou preocupado mais em garantir a confidencialidade, eu estou preocupado em garantir a autenticidade. Então, o que é que eu vou fazer? A ideia é que a gente criptografe esta mensagem aplicando uma transformação com a chave privada do transmissor. E aí, o que é que vai acontecer? Ao chegar do outro lado, quando essa mensagem ela atravessa
o canal de comunicação e chega do lado receptor, esse lado receptor vai utilizar a chave pública de quem transmitiu para decriptografar a mensagem que chegou. Agora, veja bem, na prática, você não vai realizar esse procedimento que aqui se encontra. Você não vai criptografar a mensagem inteira com a chave privada. O que vai acontecer é, você vai fazer o hash dessa mensagem, nós vamos estudar em momentos mais adiante o hash da mensagem, e além da mensagem que irá em claro, ela vai a mensagem, está aqui a mensagem, ó, termina indo a mensagem, mais o hash dessa mesma mensagem, que é algo pequenininho, e sim, esse hashzinho que aqui se encontra é que vai criptografado com essa chave privada. Isso por quê? Porque a criptografia assimétrica ela é custosa, ela é demorada, ela é dezenas de vezes mais lenta do que a criptografia simétrica. Dessa forma, uma mensagem de tamanho grande, de tamanho na casa dos megabytes, é complicado de você fazer isso. Logo, você primeiramente executa um hash, tira o hash da mensagem, e é esse hash que vai ser criptografado com a chave privada do emissor. Quando esse material, quando esse conteúdo que aqui se encontra, vamos fazer assim para circundar o conjunto. Quando isso chega do lado receptor, o que é que o lado receptor faz? O lado receptor providencia um novo hash, decriptografa esse hash que aqui se encontra, desfaz a criptografia que foi feita e compara com esse novo hash que por ela foi efetuado. Se forem iguais, é sinal de que a criptografia, o processo de criptografia, envio e de recepção ficou ok. Deu tudo bem, não há o que se questionar. Está garantida a autenticidade. É assim que funciona. Bom, pessoal, nós faremos mais adiante alguns exercícios tocando nesses conceitos que nós acabamos de ver, e aí vai ficar mais fácil da gente visualizar. Lembro a vocês que os exercícios que foram pinçados de várias provas, eles têm a finalidade principal de transmitir mais conhecimento ainda. Não somente de testar o conhecimento que você já tem, muito pelo contrário, é de agregar muito mais conhecimentos. Nas videoaulas que virão, que tratarão sobre a questão da resolução de questões puramente, nós trataremos de uma autoavaliação. Por enquanto, o nosso objetivo é a aquisição de conhecimento. Então, está aqui, gente, as duas principais aplicações do RSA, é a garantia de confidencialidade e a garantia da autenticidade. Bom, é possível fazer as duas coisas? Com certeza, você pode inclusive combinar as técnicas. Você pode primeiramente assinar uma mensagem e depois criptografar com a chave do destinatário, com a chave pública do destinatário. Dessa forma, você garante, no primeiro instante, a autenticidade e, por cima dessa garantia, você garante ainda a confidencialidade, ok? Então, as técnicas também se combinam. Bom, existe também, pessoal, o Diffie-Hellman. O Diffie-Hellman ele possibilita o acordo de chaves sem o envio da mesma. Então, gente, é interessante a gente perceber que o Diffie-Hellman ele se diferencia da maneira de trabalhar do envelope digital. Nós vimos ainda há pouco que o RSA ele favorece a troca de chaves por uma técnica conhecida como envelopamento digital, ou seja, usa-se a criptografia assimétrica para realizar a troca da chave simétrica. Uma vez que essa chave é trocada, ela vai ser utilizada na comunicação daquele ponto em diante. Mas entenda que a chave ela é enviada no canal. Por exemplo, imagine aqui que nós tenhamos a chave simétrica a ser transmitida para o receptor, para que a comunicação se efetue. E aí o que é que vai acontecer? Eu pego esta mensagem e criptografo com quem, pessoal? Eu vou criptografar com a chave pública do receptor, já que ela é pública, qualquer um pode ler. Aplico a criptografia em cima dessa mensagem, transmito essa mensagem para o outro lado, e quando essa mensagem chegar do outro lado, o que é que vai acontecer com ela? Será decriptografada com a chave privada desse mesmo receptor. A partir daqui, as entidades comunicantes se comunicarão utilizando a chave, que agora passa a ser de posse não só do transmissor, como também é de posse do receptor. Então, nós temos aí essa maneira, é o envelopamento digital. No Diffie-Hellman não é isso que acontece, nós estamos aqui fazendo uma revisão, lembrando como é que esse processamento ocorre lá no RSA. No Diffie-Hellman, o buraco é mais embaixo, a coisa é um pouco diferente.
Aqui, pessoal, ele faz uso, né, o Diffie-Hellman, ele faz uso da tecnologia de chave pública para gerar a chave de seção simétrica em vez de envelopá-la. Então, vocês observem aí que o que vai acontecer aqui vai ser uma geração. Essa maneira de trabalhar, ela torna possível a troca de informações criptografadas entre duas partes, sem que haja a troca da chave secreta em ambas as partes. Você faz o uso dessa tecnologia de chave pública para gerar a chave de seção simétrica em vez de envelopá-la. A essa técnica nós damos o nome de acordo de chaves. A grande sacada aqui é que o Diffie-Hellman ele não é usado para criptografia. Ele também não é considerado um criptossistema. Para ser considerado um criptossistema, pessoal, qualquer algoritmo que seja, ele tem que garantir qualquer uma das primitivas criptográficas. Ele tem que garantir a autenticidade, ele tem que garantir a irretratabilidade, ele tem que garantir a integridade, ele tem que garantir o sigilo. O Diffie-Hellman ele não garante absolutamente nada. Ele só serve para promover aquilo que é conhecido como acordo de chaves. Vamos entender esquematicamente aqui como é que funciona esse Diffie-Hellman. Então aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. De um lado você tem o transmissor, de um lado você tem um receptor e entre eles você tem um canal de comunicação. Via de regra, esse canal de comunicação é um canal de comunicação inseguro. Então agora o que é que vai acontecer? O transmissor ele conhece a chave pública da entidade que se encontra ao outro lado. O receptor, ele conhece a chave pública da entidade que se encontra do outro lado. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Eles vão combinar alguns números, por exemplo, o RX ele manda o número 7 para lá, para o lado do transmissor, o transmissor manda o número 5 para o lado receptor, e eles vão, através de um cálculo efetuado em cima desses números, chegar à conclusão da mesma chave. Vamos imaginar que seja feito um cálculo de um lado, que o número dá 35, e do outro lado vai ser feito um cálculo, e esse número dará exatamente 35 também. Vocês observem que o que trafegou no meio do caminho, o que foi trocado, não foi o número 35. Coincidentemente aqui, 7 vezes 5 vai dar 35, mas isso não necessariamente é verdade. Você tem aqui a troca de dois números que foram combinados. Esse número daí ele vai ser elevado a uma potência e vai ser calculado a moda desse número nos dois lados. E aí a gente vai chegar à conclusão de que os dois lados irão realizar um cálculo e chegar no mesmo número. Isso é o que você precisa saber para o lado da prova. Não precisa você calcular como é que você procede o cálculo manual dessa interação. Precisa saber que o que é enviado no meio do caminho não é a chave propriamente dita, nem aberta, nem de forma criptografada. O que vai acontecer é que serão enviados números, esses números aí serão trabalhados num cálculo matemático tanto do lado transmissor quanto do lado receptor, e esses números gerarão a mesma chave simétrica. Então, vocês observem que o que existe agora é um acordo, não existe mais o envio da chave. Dessa forma, pessoal, o Diffie-Hellman ele serve para quê? Ele serve para criptografar? Não, ele não serve para criptografar. O Diffie-Hellman ele serve para garantir a autenticidade? Não, ele não serve para garantir a autenticidade. E para que é que danado serve o Diffie-Hellman? Gente, o Diffie-Hellman ele só serve para isso que vocês acabaram de ver. Para realizar o acordo de chaves, ou como o CESP algumas vezes cita, realizar a troca de chaves. Esse cenário que vocês estão vendo é interpretado como sendo também uma troca de chaves. Por isso que o Diffie-Hellman ele não é considerado um criptossistema. A grande onda é que você perceba na leitura da questão que o conceito do Diffie-Hellman virá certo de A a Z. Só que a questão começa dizendo assim, ó, o criptossistema Diffie-Hellman, e daí para frente vai estar tudo correto. O grande detalhe é que o Diffie-Hellman não é considerado um criptossistema. Por quê? Porque ele não garante nenhuma das primitivas criptográficas. E para que o Diffie-Hellman ele se torne eficaz, ele tem a segurança dele residindo no problema do logaritmo discreto. Que, na verdade, o problema do logaritmo discreto ele é o inverso da exponenciação discreta. Nós vimos ainda há pouco naquele desenho embaixo aqui da fotografia dos autores que você mandava um número para um lado, o outro mandava um número para o outro, esse número é elevado a uma potência. Então, para a gente reverter um processo de exponenciação, a gente tem que fazer o processo de
logaritmo. É o logaritmo discreto que vai reverter o processo. Então, gente, olha só. Fica muito fácil a gente perceber agora que na criptografia assimétrica, a segurança, a fortaleza, a potência de todos os algoritmos existentes se baseia no problema do logaritmo discreto, exceção feita ao RSA. O RSA é o único cuja segurança, cuja força reside na dificuldade em fatorar números extensos, tá? Não confundir com o número primo. O número extenso é uma coisa, o número primo é outra, ok? Vamos visualizar outras possibilidades existentes. Nós temos também o outro algoritmo assimétrico aqui chamado El-Gamal. Ele faz a mesma coisa que o RSA faz, mas ele se baseia no problema do logaritmo discreto. O RSA, gente, qual é o problema que se baseia? Se baseia no problema da fatoração de números extensos. Então, é isso que você tem que saber, que El-Gamal é mais um representante desse universo de algoritmos, mas ele tem a segurança calcada, baseada, fundamentada num outro princípio, que é o princípio do logaritmo discreto. E o nosso último representante aqui será o algoritmo baseado em curvas elípticas. Ele, na verdade, é uma variante da criptografia assimétrica ou de chave pública, só que ele se baseia na matemática de curvas elípticas. Ele provê a maioria das funcionalidades do RSA, só que ele utiliza menos recursos. Gente, por quê? Observe o seguinte, que a criptografia assimétrica, ela utiliza chaves gigantes por natureza. As chaves aqui são de 1024, 2048 bits, então são chaves grandes se comparadas às chaves usadas na criptografia simétrica. O que é que o curvas elípticas faz? Ele entra para quebrar esse paradigma. Ele faz a mesma coisa, só que ele utiliza chaves menores. Então, naquele processo de comparação entre os algoritmos, que é uma prática abominada por alguns autores, mas é uma prática que é utilizada pelas bancas, nós temos aí que uma força equivalente ao RSA com uma chave de 1024 bits, você teria aí uma chave utilizada nesse algoritmo de curvas elípticas de 160 bits. Muito menor do que algumas aplicações que utilizam aí o AES ou o DES. Temos também que, além dessa característica da chave, ele foi concebido para ser utilizado em dispositivos wireless e telefones celulares. Por quê? Porque a largura de banda de forma geral, ou seja, a capacidade de processamento, a largura de banda de transmissão, ela geralmente é limitada. E aí você precisa de um algoritmo que respeite essas limitações do seu hardware, as limitações do seu equipamento. E é nesse nicho de mercado que entra esse curvas elípticas. Ele pode ser mais rápido e usar chaves mais curtas do que os métodos mais antigos como o RSA, proporcionando ao mesmo tempo um nível de segurança equivalente. A ideia principal aqui, gente, é que você pode usar chaves menores sem comprometer a segurança. Por esse motivo, ele foi concebido para ser utilizado nos dispositivos wireless e telefones celulares. Mais uma vez, a fortaleza desse tipo de algoritmo reside na dificuldade de se resolver o problema de um logaritmo discreto para o grupo de uma curva elíptica sobre alguns corpos finitos. Ele é baseado, como eu acabei de falar, no problema do logaritmo discreto de curva elíptica. E esse logaritmo discreto de curva elíptica, ele é mais difícil de se resolver do que o problema da fatoração, que é o que protege o RSA, ou o do logaritmo discreto simples, que protege aí tanto o El-Gamal, que protege também o Diffie-Hellman. Então, esse aqui é um log discreto? Mas é um log discreto baseado em curva elíptica. Esse tipo de algoritmo aqui, que é o SCC, ele tem sido amplamente reconhecido como um algoritmo forte para um dado comprimento de chave, pelo que se poderia mostrar útil também em conexões de rede que tenham requisitos limitados de largura de banda. O NIST e o grupo X9 da ANSI estabeleceram requisitos mínimos de tamanho de chave, mostrando que para você utilizar o RSA e o DSA, que é um algoritmo voltado para a assinatura digital, você teria chaves de 1024 bits. Para o curvas elípticas, o tamanho de chave de 160 bits. Tudo isso aí teria uma fortaleza, teria uma capacidade, uma dificuldade equivalente no tocante à quebra do algoritmo, ou quebra da chave, ou descoberta do segredo. Bom, quais são os tamanhos mais comuns das chaves usadas nesse tipo de algoritmo? São chaves de 160 até 170 bits. Esses são os tamanhos principais. Então, gente, é isso aí. O que nós precisamos saber em nível de concurso sobre essas criptografias, em teoria, é isso que nós vimos. Mais adiante, nós vamos trabalhar a resolução de exercícios para fortificar, para melhorar, para dar um up no nosso
conhecimento teórico, e aí a gente pode partir para realizar uma prova de concurso com uma gama de conhecimentos suficientemente boa. Veja bem, nós fizemos esse material preocupados também com a característica que você não tem somente isso para estudar. Se você tivesse somente a parte de segurança, nós desceríamos a fundo, mas a gente vai entregar para você aí o conhecimento na medida certa, na profundidade correta, sem nos delongarmos demais, nem também sem abordarmos o conteúdo de forma relaxada.